El millonario y el mendigo. Un encuentro inesperado en las calles de Madrid. Era un día brillante en Madrid. El sol, radiante, iluminaba las aceras mientras Marcos, un millonario arrogante, daba un paseo despreocupado por el Parque del Retiro, disfrutando de su éxito deslumbrante. Su traje perfecto exudaba poder, y al caminar la gente se apartaba a su paso, como si fueran parte de su imperio. Disfrutaba menospreciar a los que consideraba inferiores. Una risa burlona escapaba de sus labios cada vez que veía a alguien que, a su juicio, no valía nada. Allí, en un rincón olvidado, estaba Lucía, una mendiga de piel oscura y cabello enmarañado, sentada sobre una acera desgastada. A simple vista, su vida parecía un eterno dolor. Sin embargo, algo en sus ojos revelaba una chispa inquietante. Lo que nadie sabía era que Lucía poseía un don extraordinario. Podía prever el futuro. Las visiones que la atormentaban a menudo resultaban en pesadillas de traición y tristeza. Por ello, Ab dijo en voz alta, dirigiéndose a un grupo de personas. Se reía, seguro de que nunca tendría que enfrentarse a tal destino. Lucía lo observó, sintiendo como una punzada de rabia se abría paso en su pecho. El desprecio en sus palabras le dolía, pero algo en su interior resonó. Con su don, pudo ver el futuro de Marcos. Una sombra oscura se avecinaba, una traición que lo llevaría a la ruina. Por un momento, el tiempo se detuvo. ¿Debería ayudar a quien la había menospreciado? Un conflicto creció dentro de ella. No quería involucrarse con un millonario arrogantemente ciego. Pero la imagen de su caída la persiguió. Era un dilema. El riesgo de abrirse a él le aterraba, pero la idea de que su vida, marcada por la lucha, pudiera cambiar el destino de alguien más, la intrigaba. Finalmente, armándose de valor, decidió acercarse a Marcos. «Tienes que escucharme. Una tormenta se aproxima y es tu culpa». Sus palabras, aunque temblorosas, eran firmes. Marcos se detuvo, sorprendido. «¿Qué sabes tú de mí?», respondió despectivo, pero había algo en su mirada que se movía entre la incredulidad y una curiosidad inquietante. En sus profundidades, una chispa de duda comenzó a cuestionar su propio mundo. Sin embargo, todo cambió cuando un rival de Marcos, astuto y peligroso, atisbó la conversación. Conocía el secreto del don de Lucía y decidió utilizarlo para sus propios fines. Los rumores comenzaron a circular. Lucía fue expuesta al escrutinio público. Su vida, siempre cuidada en las sombras, ahora estaba en peligro. Marcos se enfrentó a una decisión crucial. ¿Arriesgaría todo por alguien a quien había despreciado? Las calles de Madrid, llenas de vida y movimiento, eran testigos de este dilema. La traición y la desconfianza se cernían sobre ellos. Podrían ser aliados improbables, o tal vez la traición sería su final. Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muchos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marcos se quedó de pie inmóvil, mientras Lucía daba un paso hacia él. Un par de turistas, sorprendidos, murmuraron entre ellos al ver cómo un hombre tan La tensión en el aire era palpable. Lucía inspiró profundo, sintiendo el peso de las miradas ajenas. «Por favor, escúchame. La tormenta no solo te alcanzará, será devastadora», repitió firme, aunque sus manos temblaban. Marcos, con una ceja levantada, desafió a Lucía. «¿Y qué sabes tú sobre mi vida? Eres solo una». Pero justo cuando iba a terminar la frase, un grito atronador llenó el aire. Un estruendo cerca de ellos hizo que todos dieran un salto. Un coche se detuvo bruscamente al borde de la acera, y un grupo de hombres salió de su interior, sus rostros oscuros y amenazantes. Lucía se dio cuenta de que esos hombres eran parte del pasado violento de Marcos. «¡Corre!», gritó. El instinto la llevó a empujar a Marcos hacia un lugar más seguro. Él se giró para protestar, pero antes de que pudiera decir una palabra, los hombres ya estaban encima de ellos. «Marcos, es hora de pagar lo que debes»,
gritó uno, con voz rasposa y ojos llenos de rencor. El millonario palideció, su arrogancia se desvaneció como el humo. No, no puede ser, no era mi intención. Lucía, a pesar de ser solo una mendiga, se encontró protegiendo a aquel que la había menospreciado. En un acto impulsivo, le lanzó una mirada desafiante a los hombres. Él no es un criminal, esto no es lo que parece. Los hombres la ignoraron, centrados en Marcos. Tú y tu orgullo. Pensabas que podías dejarlo todo atrás, murmuró otro, acercándose con un aire amenazador. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que había sido un simple encuentro se transformó en una trampa mortal. Pero entonces, en un giro impactante, uno de los hombres sacó un objeto de su bolsillo, un viejo papel con un dibujo de Lucía en él. Te estamos buscando a ti. Él es la llave. Sabemos que puedes ver el futuro. Tu don podría salvarnos a todos, dijo, su voz ahora llena de desesperación. Marcos, confundido, se volvió hacia Lucía. Una revelación aterradora surgía en sus ojos. ¿Qué significa esto? ¿De qué están hablando? Lucía sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su poder, que había visto como una carga, ahora era el centro de la atención de aquellos hombres. No, no puedo. Mi don solo trae sufrimiento, exclamó, mientras se retrocedía un paso, intentando alejarse de la verdad que la perseguía. Los hombres, al ver su reacción, comenzaron a avanzar. Que les diga lo que sabe. Puede prevenir nuestra ruina. El futuro está en sus manos, gritaron al unísono. El caos estalló a su alrededor. Las personas en el parque miraban aterrorizadas, algunos sacando teléfonos para grabar. Marcos estaba atrapado entre la realidad de su arrogancia y el peligro que representaba su vida. «Lucía, ayúdame», gritó. Su tono había cambiado. Ya no era un ataque, sino una súplica. Ella lo miró, sintiendo cómo la tensión se transformaba en un dilema desgarrador. ¿Podría salvar a un hombre que había despreciado a tantos, incluso a ella misma? Y justo en aquel momento, el hombre al frente levantó la mano, y un oscuro destello cruzó el cielo. Un trueno retumbó. La tormenta que Lucía había previsto ya estaba en marcha, y el mundo alrededor de ellos podría cambiar para siempre. ¿Serían aliados contra un destino inminente? ¿O se convertirían en piezas que podían ser traicionadas al mínimo error? La confusión reinaba, y la verdad se desdibujaba. ¿Quién realmente era Lucía? ¿Y qué implicaba su don? Ambos estaban ahora en la línea de fuego, y la pregunta que los atormentaba era: ¿saldrían de esta juntos o ese día marcaría el fin de lo que creían saber el uno del otro? Marcos estaba paralizado. Adrenalina pulsando en sus veas en cuanto Lucía gritaba para correr. As sombras dos homens se projetavam sobre eles como uma tempestade prestes a desabar. «Corre!» Ela o empurrou, sentindo medo a consumir, mas estava confusa. Este homem, que a menosprezava, agora precisava dela. O caos explodiu ao seu redor. Gritos, barulho de passos. Lucía percebeu que algo mais estava se desenrolando. Um dos homens, mais alto que os outros, tinha um olhar frio e determinado. «Entrega-la. Sabemos que ela é a que vê. Se ela não ajudar, vocês dois não sairão vivos daqui». Marcos franziu a testa. «Que estão dizendo? Quem são ustedes?» A dúvida se misturava ao pânico. Lucía, ainda ofegante, se virou para Marcos, e naquele momento, tudo mudou. Um eco familiar preenchia sua mente. Um rosto, uma lembrança. O homem à frente, em sua juventude, era alguém que ela conhecia bem. «Es ele», ela sussurrou, o coração acelerado. O homem logo piscou. Seu olhar se virou de raiva para reconhecimento. «Lucía, eres tu?» A confusão no ar tornava-se palpável. A mendiga, agora com uma expressão de espanto, percebeu que não era apenas uma coincidência. Ali estava um ex-amigo, alguém que ela havia perdido muito tempo atrás, numa vida que não parecia ser dela, mas sim de outra Lucía. Os rostos ao redor tornaram-se borrados, mas a voz daquele homem ecoava em sua mente. «Tienes que ayudarme, Lucía. Siempre has sido la única que ha podido cambiar el futuro». Marcos olhou de um para outro. A intensidade da cena apresentava um novo jogo. «Oi, que? Dime que está passando». O homem avançou um passo, e Lucía se sentiu dividida. Este homem, que a havia abandonado quando mais precisava de um amigo,
agora a chamava novamente. Lembrou-se das promessas quebradas, do apoio perdido. «Por que agora me deixaste?» Sua voz tremia com a dor de uma traição antiga. Marcos olhou para Lucia percebendo algo novo. Ela o conhece. O que está acontecendo, Lucia? Queria saber, mas o tempo estava se esgotando. O grupo de homens já se preparava para agir. Lucia sentia a pressão, cada olhar, cada respiração pesada no ar. Se me entregas Marcos, poderá sobreviver. O homem sorria, mas era um sorriso vazio. Lucia não podia acreditar. As memórias surgiam, traumas que haviam sido enterrados. Este homem não é seu amigo, Marcos. Ele só quer usar Neudon para os próprios interesses. A tensão atingiu um ponto de ebulição. O homem olhou para Lucia com raiva. Nunca debiste escapar. Agora é demasiado tarde. Ele gesticulou e seu grupo avançou. Lucia sabia que precisava decidir rapidamente. O peso do passado agora aparecia atrás de cada movimento. Marcos, ela gritou, os olhos se encontrando. Tens que confiar em mim. Senão, uma onda de terror a envolveu. O primeiro soco atingiu, e o mundo em volta parecia desmoronar. Lucia viu o reflexo do seu passado, como um pesadelo que não se desvanece. No meio da confusão, Lucia percebeu algo. A tempestade que havia previsto não era apenas sobre a ruína de Marcos, era sobre a própria ruína deles. A linha entre o futuro e o passado havia se desfeito. Não puedo deixar que isto termine assim. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto enquanto pensava em tudo que poderia ser. E naquele instante, tudo mudou. Uma explosão ensurdecedora ecoou com um clarão ofuscante. O céu se abriu em um clarão de luz. E o chão sob seus pés começou a tremer. O inesperado se manifestava como uma onda de energia. O que antes eram meros homens na rua tornaram-se figuras em um jogo maior. «Isso não é possível!» O ex-amigo gritou sua expressão, uma mistura de horror e desejo. Marcos olhou para Lucia com uma nova compreensão. Que está realmente passando? Ele estava ao seu lado enfrentando o desconhecido juntos, mas as últimas palavras que ela havia sussurrado o marcaram profundamente. E se tudo isso é apenas o começo? E a pergunta pairou no ar, como uma nuvem de incerteza, deixando um eco que poderia alterar não apenas suas vidas, mas de todos ao redor. Marcos olhou para Lucia, o olhar impresso de confusão e medo. A explosão de luz não parecia ter vindo apenas do céu, mas sim de dentro dele, como uma revelação incendiária dentro de sua mente. Que está realmente passando? A angústia em sua voz ecoou no ar carregado de tensão. O ex-amigo de Lucia deixou escapar um sorriso vitorioso. Era questão de tempo. Siempre lo supe. El poder del futuro está em tus manos, Lucia. Nunca debiste ignorá-lo. Ele parecia mais um vulto, uma sombra que ressurgia em meio ao caos, trazendo à tona antigas feridas. A estabilidade sob os pés de Lucia cedeu espaço a um pesadelo pulsante. «Por que me buscas, Carlos? Já não me importas». O instinto empurrava a resistir, mas as memórias se aglomeravam, tempestades de dor associadas a um passado que ela queria esquecer. Marcos, ainda de pé ao lado dela, observava a mudança de expressão no rosto de Lucia. O medo transformou-se em uma mistura de compreensão e aversão. «Quem é esse tipo?» Sua voz se tornava uma batida frenética de urgência. «Dime, Lucia». Antes que ela pudesse responder, o vento pareceu ganhar vida própria, empurrando as sombras em direção a eles. Uma explosão sonora parecia refletir a tormenta que se aproximava. O grupo de homens, já ameaçadores, agora parecia mais vultos, como um trágico desfile em direção a um destino sombrio. O papel que traziam, a mensagem sobre o futuro, agora parecia uma sentença. Carlos avançou um passo, controlando a situação. El futuro que ves es una bendición y una maldición. Tu decisión puede cambiar todo. Ayúdanos. A luz que emanaba do cielo misturóse con un frío cortante que envolvía o ar. Mas había algo a más naquellas palabras. A verdad comenzó a deslizar para fora de las sombras, un segredo profundo que Lucía había guardado. No, no puedo ser la clave para tu salvación. A súplica soy como un eco de desespero. Entonces, un ruido de fondo cortó atención. Era un eco familiar, un carro acelerando en dirección a praza. Marcos piscó, enojo y dúvida, cruzando cebollar. ¿Qué estás diciendo, Lucía? No tengo tiempo para esto. O pánico crecía como un emaranhado apresentado.
Homens sombrios, promessas quebradas, e agora um carro perigosamente próximo. Momentos costumavam parecer longos até que algo catastrófico estivesse prestes a acontecer. E foi aí que a reviravolta mais chocante se desdobrou. Carlos, em um movimento abrupto, se virou. Detente! Ele se dirigiu ao carro e a figura ali dentro cortou o ar como um punhal. Era uma mulher, com um olhar gélido que paralisou o coração de Lucia. Ana. Ela reconheceu imediatamente. Uma antiga amiga, desaparecida há muito tempo, a quem não se atrevia a pensar. Mas o que a deixava ainda mais atordoada era a conexão visceral entre ela e Carlos. Ei, tu! Lucia exclamou, seu mundo desmoronando em camadas. Cada palavra pesava, um peso imenso. Ana, vestida com uma elegância sombria, olhou diretamente para Lucia. La vida nos ha separado, Lucia. Pero esta vez, não há escape. As palavras cortaram o ar. Suas intenções não eram claras, mas o olhar em seus olhos era de exaltação e determinação. A multidão na praça murmurava, confusa e intrigada. O grito de Lucia ficou preso em sua garganta, incapaz de se formar, enquanto a verdade implícita envolvia. De que estás hablando? Qual é tu relação com ele? O caos se intensificava, a atmosfera carregada de um mistério palpável. Marcos, não puedes confiar em eles. Lucia alertou, mas já era tarde. Ana, com um movimento brusco, levantou a mão e um brilho negro a rodeou. El futuro está se desenrolando e não puedes detenerlo. Lucia, es hora de que sepas, la guerra que creíste que era solo sobre ti es mucho más grande. Marcos se sentiu enganado, a sua própria arrogância a reboar como um eco distante. Que guerra? A confusão era profunda. Cada palavra, cada movimento agora se desenrolava como em câmera lenta. Lucia acosada. Percebeu a profundidade da mentira que a cercava. E assim, o caos e a confusão se transformaram em uma tempestade arrasadora, enquanto o céu se tornava uma tapeçaria de trovões e relâmpagos. O destino de todos pendia na balança, enquanto Lucia ficou paralisada em um momento de decisão. Poderia ela confiar naqueles ligados ao seu passado? E o futuro que sempre tomou como fardo seria agora sua única salvação ou sua condenação final? Sem respostas, apenas o clamor da tempestade e a urgência de salvar todos ao seu redor. A linha entre aliados e inimigos se tornava cada vez mais difusa. No coração da confusão, Lucia percebeu que cada escolha sua poderia ser um divisor de águas, não só para ela, mas para todos. Marcos olhou para Lucia, o olhar impresso de confusão e medo. A explosão de luz não parecia ter vindo apenas do céu, mas sim de dentro dele, como uma revelação incendiária dentro de sua mente. Que está realmente passando? A angústia em sua voz ecoou no ar carregado de tensão. Carlos, o ex-amigo de Lucia, deixou escapar um sorriso vitorioso. Era questão de tempo, sempre lo supe. El poder del futuro está em tus manos, Lucia. Nunca debiste ignorá-lo. Ele parecia mais um vulto, uma sombra que ressurgia em meio ao caos, trazendo à tona antigas feridas. Lucia sentiu o vazio se expandir em seu estômago. A verdade que Carlos implicitamente evocava começou a se cristalizar em sua mente. De repente, tudo parecia tão claro. Que estás dizendo? Sua voz mal arranhou a superfície do caos ao seu redor. As lembranças a inundaram, cada uma mais dolorosa que a anterior. Uma conexão espontânea entre eles surgia, como uma corrente elétrica. Mas antes que Carlos pudesse responder, Ana, a mulher no carro, fez um gesto e o espaço ao seu redor implodiu com um som ensurdecedor. Era como se o próprio tempo tivesse parado. Marcos, ainda paralisado ao lado de Lucia, viu tudo acontecer como em câmera lenta. No, no! Lucia gritou, sem saber exatamente a quem se dirigia. O burburinho das vozes da multidão se transformou em um grito coletivo, um eco de medo. E então um clarão ofuscante irrompeu da direção de Ana. Semelhante a um raio, parecia engolir tudo à sua volta, sussurrando promessas sombrias. Marcos cerrou os olhos, seu instinto de sobrevivência acenando para que ele corresse. E naquele momento de desespero, uma sombra se projetou entre eles. Era um aliado inesperado. Um inimigo? O homem alto que Carlos havia confrontado, marcado por cicatrizes de batalhas passadas, saltou para a frente, interrompendo o caos com uma determinação que lhe era peculiar. Eres tu! Exclamou,
apontando para Lucia. Eres la clave, ele continuou, sua voz rasgada pelo tom de urgência. Nós necessitamos. O momento era decisivo. Lucia sentiu os olhos de todos sobre ela, um peso insuportável. Sua dúvida dançava entre as linhas do destino. Então, tudo mudou de novo. Carlos se virou e seu rosto se distorceu em um gesto de revelação, como se a verdade estivesse prestes a desabafar. Esto, madre. A declaração ecoou como um trovão. A multidão ficou em choque, murmúrios medrosos substituindo as vozes. O tempo parecia desacelerar enquanto Lucia tentava processar o que Carlos acabara de dizer. Que? Ela sussurrou, presa entre a incredulidade e a dor. A imagem de sua mãe, uma figura distante e nebulosa, rapidamente se transformou em um fardo que ela nunca quis carregar. Carlos deu um passo à frente, sua expressão cheia de uma mistura de arrependimento e esperança. Tu poder não é solo un don, Lucia. Es una maldición. Y tienes que decidir si cargarlo o dejarlo ir. O impacto das palavras atingió Lucia como un soco no estómago. Todo lo que pensó saber sobre su pasado, sobre su propia identidad, desmoronaba diante de ella, revelando no apenas segredos abafados, una línea de herencia que ella nunca imaginó que existiese. Marcos, ahora claramente atordoado, puló a frente. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Y le olhava para ella. O tampo da ferida se abrindo entre eles. O abismo de sentimento se alargaba. E o que deveria ser um momento de conexão se tornou um cenário de traição e revelação. A tempestade que havia previsto, Lucia percebió, era mais do que uma catástrofe. Era uma elucidativa batalha de identidades, onde os limites de amizade, amor e traição se tornavam irreconhecíveis. Enquanto a luz de Ana continuava a brilhar, a multidão assistia, esperando por algo, um milagrego, uma catástrofe, ou o fim de tudo. Decídete, Lucia. Que cada escolha que fizesse agora poderia não ser apenas sobre ela, mas sobre a história que desequilibrava o próprio futuro. Silêncio, apossando-se do momento antes da próxima onda. As vidas à sua volta lutavam pela definição de um novo começo ou um apocalipse. A pergunta ainda pairava no ar. Lucia olhando para Marcos, e ele para ela. O peso do futuro se comprimia em suas mãos. O que viria depois seria o seu destino ou a sua ruína, e com isso, ela percebeu que o verdadeiro desafio ainda estava por vir, e a verdadeira batalha apenas começava. Marcos olhou para Lucia, o olhar impresso de confusão e medo. A explosão de luz não parecia ter vindo apenas do céu, mas sim de dentro dele, como uma revelação incendiária dentro de sua mente. Que está realmente passando? A angústia em sua voz ecoou no ar carregado de tensão. Carlos, o ex-amigo de Lucia, deixou escapar um sorriso vitorioso. Era questão de tempo. Siempre lo supe. El poder del futuro está en tus manos, Lucia. Nunca debiste ignorarlo. Ele parecia mais um vulto, uma sombra que ressurgia em meio ao caos, trazendo à tona antigas feridas. Lucia sentiu o vazio se expandir em seu estômago. A verdade que Carlos evocava começou a se cristalizar em sua mente. De repente, tudo parecia tão claro. Que estás dizendo? Sua voz mal arranhou a superfície do caos ao seu redor. As lembranças a inundaram, cada uma mais dolorosa que a anterior. Uma conexão espontânea entre eles surgia como uma corrente elétrica. Mas antes que Carlos pudesse responder, Ana, a mulher no carro, fez um gesto e o espaço ao seu redor implodiu com um som ensurdecedor. Era como se o próprio tempo tivesse parado. Marcos, ainda paralisado ao lado de Lucia, viu tudo acontecer como em câmera lenta. No, Lucia gritou, sem saber exatamente a quem se dirigia. O burburinho das vozes da multidão se transformou em um grito coletivo, um eco de medo, e então um clarão ofuscante irrompeu da direção de Ana. Semelhante a um raio, parecia engolir tudo à sua volta, sussurrando promessas sombrias. Marcos cerrou os olhos, seu instinto de sobrevivência acenando para que ele corresse. E naquele momento de desespero, uma sombra se projetou entre eles. Era um aliado inesperado ou um inimigo. O homem alto que Carlos havia confrontado,
marcado por cicatrizes de batalhas passadas. Saltou para a frente, interrompendo o caos com uma determinação que lhe era peculiar. "Eres tu", exclamou, apontando para Lucia. "Eres la clave", ele continuou, sua voz rasgada pelo tom de urgência. "Nós necessitamos." O momento era decisivo. Lucia sentiu os olhos de todos sobre ela, um peso insuportável. Por quê? Sua dúvida dançava entre as linhas do destino. Então, tudo mudou de novo. Carlos se virou, e seu rosto se distorceu em um gesto de revelação, como se a verdade estivesse prestes a desabafar. "Isto, madre." A declaração ecoou como um trovão. A multidão ficou em choque. Murmúrios medrosos substituindo as vozes. O tempo parecia desacelerar, enquanto Lucia tentava processar o que Carlos acabara de dizer. "Que?" ela sussurrou, presa entre a incredulidade e a dor. A imagem de sua mãe, uma figura distante e nebulosa, rapidamente se transformou em um fardo que ela nunca quis carregar. Carlos deu um passo à frente, sua expressão cheia de uma mistura de arrependimento e esperança. "Tu poder não é solo um dom, Lucia. Es una maldición. E tienes que decidir se cargarlo ou dejarlo ir." O impacto das palavras atingiu Lucia como um soco no estômago. Tudo o que pensou saber sobre seu passado, sobre sua própria identidade, desmoronava diante dela, revelando não apenas segredos abafados, mas uma linha de herança que ela nunca imaginou que existisse. Marcos, agora claramente atordoado, pulou à frente. "Por que não me dijiste isto antes?" Ele olhava para ela, o tampo da ferida se abrindo entre eles. O abismo de sentimento se alargava, e o que deveria ser um momento de conexão se tornou um cenário de traição e revelação. A tempestade que havia previsto, Lucia percebeu, era mais do que uma catástrofe, era uma elucidativa batalha de identidades, onde os limites de amizade, amor e traição se tornavam irreconhecíveis. Enquanto a luz de Ana continuava a brilhar, a multidão assistia, esperando por algo, um milagrego, uma catástrofe ou o fim de tudo. "Decide-te, Lucia." Ressoou uma voz, o encadeamento de perguntas, dúvidas e a víbora de incertezas revestiu o ar ao redor, e naquele instante, Lucia soube que seria um divisor de águas, que cada escolha que fizesse agora poderia não ser apenas sobre ela, mas sobre a história que desequilibrava o próprio futuro. Silêncio, apossando-se do momento antes da próxima onda. As vidas à sua volta lutavam pela definição de um novo começo ou um apocalipse. A pergunta ainda pairava no ar. Lucia olhando para Marcos, e ele para ela. O peso do futuro se comprimia em suas mãos. O que viria depois seria o seu destino ou a sua ruína. E com isso, ela percebeu que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. E a verdadeira batalha apenas começava. E então, de repente, o chão sob seus pés se lançou para cima. Um tremor ressoou, o pânico explodiu. O carro de Ana foi levantado no ar, como se uma força invisível o estivesse puxando. Lucia e Marcos se agarraram um ao outro, chocados. O céu ficou negro, e uma voz estrondosa ecoou de cima. "Esse momento, ha legado el cambio." Antes que Lucia pudesse entender o que estava acontecendo, figuras sombrias surgiram do nada. Eram seres que não se pareciam com humanos, mas também não eram monstros. Eram entidades, visões do que o futuro poderia ser. "Lucia, sua escolha redefine tudo", disseram em uníssono. "A verdade é apenas o começo." O pânico reinava. "A que se referem?" Lucia gritou, mas a resposta nunca veio. A tempestade de energia consumiu, dissolvendo tudo ao seu redor. E em meio a tudo, uma última revelação a golpeou como um relâmpago. Ela não era apenas a chave do futuro, mas também um portal entre mundos. Marcos, assustado, segurou a mão dela. "Lucia, donde estamos?" Mas a única certeza era a incerteza. Quando a névoa espessa se dissipou, eles perceberam que estavam em um novo lugar, completamente diferente. O que diante deles se desvelava não era apenas inexplicavelmente bonito, mas assustador. O que era aquele novo mundo e qual seria seu papel nele? A sensação de esperança e desespero se entrelaçava, criando um futuro que desafiava todas as suas expectativas. E, acima de tudo, eles sabiam que tudo o que conheciam estava prestes a mudar para sempre. O chão sob seus pés se lançou para cima, um tremor ressoou, o pânico explodiu.
O carro de Ana foi levantado no ar, como se uma força invisível o estivesse puxando. Lucia e Marcos se agarraram um ao outro, chocados. O céu ficou negro e uma voz estrondosa ecoou de cima. "É o momento. Há legado ao câmbio." A paisagem ao redor se distorceu e, enquanto a tempestade rugia, tudo parecia ficar turvo e confuso. No meio do caos, Lucia sentiu seu coração disparar. Era como se o tempo tivesse parado. Figuras sombrias emergiram da escuridão. Não pareciam humanas, mas também não eram monstros. Eram seres de uma outra dimensão, visões do que o futuro poderia ser. "Lucia, tua elección redefine todo", disseram em uníssono, suas vozes ecoando como um coral maligno. "La verdad es solo el comienzo." Lucia tentou entender. "A que se referem?" gritou. Mas em vez de respostas, a chuva de relâmpagos continuou caindo ao seu redor, cada um deles mais intenso que o anterior. O grupo de homens observava, atordoado, enquanto as sombras tomavam conta do local. E então algo da expressão de Carlos mudou. Ele olhou para Lucia com uma mistura de medo e revelação. "Espera, tu não sabes. Tu eres na razão detrás de todo esto." O impacto de suas palavras parecia mais forte que o próprio trovão. "¿Qué?" Lucia sentiu nó na garganta se apertar. A tensão en aire era palpable e cada olhar estava fixo nela. "Preciso que todos paren." Ele estava quase implorando, mas la tempestad rugía y Lucia no podía entender. ¿Quién era realmente Carlos? ¿Un amigo? ¿Un inimigo? El pensamento atormentava. Marcos, ao lado dela, olhou para os dois, confuso, o rosto pálido. "Lucia, que está passando aqui?" E então, em um movimento abrupto, Ana, a mulher do carro, fez um gesto. Um clarão a envolveu, e antes que Lucia pudesse reagir, uma energia poderosa foi disparada. A luz que emanava dela se intensificou, e todo o ambiente pareceu tremer. Lucia sentiu-se sendo puxada, como se estivesse sendo arrancada de seu próprio corpo. "No, no, no." O desespero ecoou dentro dela. E então o chão se abriu sob seus pés. O gelado das profundezas tocou sua pele, as sombras a envolvendo, e em um segundo tudo se desfez. Lucia caiu em um novo lugar. Ao seu redor, antes havia caos, agora tudo estava em silêncio. Um deserto árido se estendia sem fim, e o céu tinha uma cor estranha, um tom de violeta carregado. "Donde estamos?" perguntou Marcos, a voz trêmula. Lucia, já em choque, olhou em volta. Eu não sei." E no fundo, uma verdade sombria atingiu como um soco no estômago. "Marcos, e se? E se tudo isso foi uma armadilha? E se eu sempre fui o alvo?" Marcos franziu a testa, a confusão se transformando em horror. "Que queres dizer?" Ele parecia incapaz de processar. A voz dela tremia cada vez mais. "Carlos, ele mencionou algo. Ele falou que eu era a razão." Um arrepio percorreu sua espinha enquanto as peças do quebra-cabeça se juntavam. Cada fragmento do passado a assombrava. Cada lembrança parecia estar colisionando. A revelação veio um sussurro. E se eu for a chave para algo muito mais profundo? Algo que envolve todos nós? E se eu for a causa da ruína de todos? Lucia olhou em volta, o medo crescendo como uma lâmina afiada. Então, de repente, algo a fez parar. O céu começou a rachar, e uma sombra ominosa apareceu no horizonte. Olhando atenta, Lucia sentiu uma nova energia pulsar. Ela finalmente entendeu que a verdade que buscava não era apenas pessoal, era coletiva, ligada a cada vida que estava ali. "Lucia", a voz de Carlos cortou o ar pesado. Ele apareceu do nada, não mais como amigo ou inimigo, mas como algo muito mais sinistro. "Ei, no puedes escapar de tu destino." Él estaba envolto en una aura sombría, y a noche alrededor parecía se agitar. Marcos afastóse, una nueva onda de desconfianza tomando conta. ¿Qué estás diciendo? Su tono era de desafío. La furia creció en la atmósfera, y Lucia percibió que la verdad que unía a todos era más do que la verdad podían soportar. Un mundo desolado se abrió su frente, y las respuestas que buscaba estaban más próximas do que nunca. ¿Y quién podría garantir que amizade, amor o cualquier lazo ainda tiene valor? Oleando los ojos de Carlos, la sensación de traición se cristalizó. Él no era quien decía ser. Todo siempre fue un terreno fértil para engano, una tella de mentiras que podrían arrastrarlos para las profundezas. Lucia hesitó. Estaría pronta para enfrentar a escuridad que acercaba. O destino aguardava, e a verdadeira batalha estava prestes a começar.
Lucia hesitou. Estaria pronta para enfrentar a escuridão que a cercava? A tempestade rugia ao seu redor. Sua energia pulsava como se o ar estivesse eletrificado. O olhar de Carlos era uma mistura de fanatismo e desespero, e isso a fez questionar tudo o que sabia sobre si mesma. Lucia! Ele gritou, mas havia algo na sua voz que parecia distante, quase alienígena. Não puedes escapar del destino que has terrido. A revelação dele a atingiu com força. Terri? Eu não he tecido nada. Ela se sentia puxada entre o medo e a raiva. Marcos a olhava, confuso, mas a urgência no olhar dele a fez se concentrar. Al Carlos, ¿qué sabe realmente de mí? Finalmente, con la voz firme. Carlos sonrió, mas era un sorriso de dor. Tú eres el porqué de todo este caos. Y de mi vida. El corazón de Lucía le disparó. Las palabras de él pesaban el aire. ¿Cómo puedes decir eso? Porque eres mi hermana. La afirmación chocó todo mundo, como un soco en el estómago. Los murmullos de la multitud se tornaron un coro descontrolado de voces. ¿O qué? Lucía sintió el chón tremer sobre sus pies, como si estuviese prestes a desabar. Sí, hijo de... Meu Deus! Grito de incredulidade escapou de Marcos. Irmã, a dor refletida no rosto de Carlos era palpável. Sim, Lucia, nascemos da mesma mãe, mas vivemos vidas separadas. O desespero em sua voz mexeu com Lucia. Uma parte dela queria acreditar, mas a outra recuava. Ana, que estava imersa em sua aura sombria, apenas observava, como se soubesse mais do que estava revelado. Você nunca foi a única perdedora nesse jogo, Lucia. Carlos tem seus próprios segredos. A provocação carregou o peso. O que está acontecendo aqui? Lucia se sentiu em um labirinto de confusões. Lo juro. Desde que você desapareceu, eu procurei por você. Os desastres na minha vida todos começaram depois que você se afastou. As lágrimas se acumulavam nos olhos de Carlos. Lucia lutou contra a compaixão. Mas eu não sabia que você existia. Como poderia estar fugindo de algo que não sabia que existia? A frustração a invadiu. Mas foi nesse momento que a atmosfera ao redor deles começou a mudar. Um vento forte soprou, arrastando os papéis e as preocupações. O céu escurecido se iluminou com um brilho avassalador, e uma onda de energia os envolveu. Os seres que surgiram antes começaram a se agitar, suas formas indistintas, mas agora pululando com uma intensidade aterrorizante. Esto no es un juego! Eles gritaram em uníssono, suas vozes ecoando como trovões. Cada escolha nos trouxe até aqui, Lucia. Seu poder pode mudar o futuro, mas também pode destruí-lo. Marcos estava ao lado dela, tremendo. Lucia, o que vamos fazer? Ele parecia perdido em pensamentos. Seu olhar balançava entre Carlos e os misteriosos seres. E se tudo isso fosse uma farsa? E se tudo fosse apenas um enorme truque? Lucia sentia uma pressão insuportável. Mais segredos ainda escondidos e revelações mais devastadoras poderiam ainda surgir. E, de repente, um dos seres avançou. Sua forma esvoaçante era como um borrão em movimento. Necessitamos tu decisión, Lucia. O futuro está em juego. A tensión explodió ao seu redor e la tierra tremió como antes. O soco no estómago se intensificó. Lucia, ahora. Un ruido profundo comenzó a se espelear na escuridão. Una fisura en el suelo. Era como si todo estuviera desmoronando. No. Lucia gritó. La respuesta ya estaba se formando en su mente. En ese instante todo se esclareció, o tal vez se complicó aún más. Carlos era un hermano perdido, mas eso no significaba que no hubiese más traições no horizonte. O que voy decidir agora pode não ser apenas sobre mim, mas sobre todos. No fim, a realidade estava se desmantelando, e ela precisava decidir quem realmente estava ao seu lado. Quais eram os laços de sangue e quais eram os laços de confiança? Enquanto o chão desmoronava, uma última pergunta pairava no ar. Lucia seria capaz de colocar tudo em risco novamente, mesmo com todos os segredos se revelando? Tudo começava a escurecer, e os rostos ao redor pareciam se dissolver. Lucia, a voz de Marcos ecoava, agora cheia de medo, e o caos começou a se desdobrar de formas que eles nunca poderiam imaginar. O futuro deles estava em jogo. E agora era questão de sobrevivência. Lucia hesitou. Estaria pronta para enfrentar a escuridão que a cercava? A tempestade rugia ao seu redor. Sua energia pulsava como se o ar estivesse eletrificado. O olhar de Carlos era uma mistura de fanatismo e desespero, e isso a fez questionar tudo o que sabia sobre si mesma. Lucia! Ele gritou, mas havia algo em sua voz que parecia distante e quase alienígena.
No puedes escapar del destino que has tejido. Lucía sentiu un nó na garganta se apertar. Teji, yo no he tecido nada. Ela se sentia puxada entre o medo e la raiva. Marcos a olhava confuso, mas a urgência no olhar de ele a fez-se concentrar. Carlos, ¿qué sabes realmente de mí? Finalmente con a voz firme. Carlos sorriu, mas era un sorriso de dor. Tú eres el porqué de todo este caos, y de mi vida. O corazón de Lucía disparó. As palavras de él pesaban no ar. ¿Cómo puedes decir eso? Porque eres mi hermana. A afirmação chocou todo mundo, como um soco no estômago. Os murmúrios na multidão se tornaram um coro descontrolado de vozes. O quê? Lucía sentiu o chão tremer sob seus pés, como se estivesse prestes a desabar. Meu Deus! Um grito de incredulidade escapou de Marcos. A dor refletida no rosto de Carlos era palpável. Sim, Lucía, nascemos da mesma mãe, mas vivemos vidas separadas. O desespero em sua voz mexeu com Lucía. Uma parte dela queria acreditar, mas a outra recuava. Ana, que estava imersa em sua aura sombria, apenas observava, como se soubesse mais do que estava revelado. Você nunca foi a única perdedora nesse jogo, Lucía. Carlos tem seus próprios segredos. A provocação carregou peso. O que está acontecendo aqui? Lucía se sentiu em um labirinto de confusões. Lohuro, desde que você desapareceu, eu procurei por você. Os desastres na minha vida, todos começaram depois que você se afastou. As lágrimas se acumulavam nos olhos de Carlos. Lucía lutou contra a compaixão. Mas eu não sabia que você existia. Como poderia estar fugindo de algo que não sabia que existia? A frustração a invadiu. E de repente algo a fez parar. O céu começou a rachar, e uma sombra ominosa apareceu no horizonte. Olhando atenta, Lucía sentiu uma nova energia pulsar. E antes que ela pudesse processar, um rugido ensurdecedor ecoou, fazendo todo mundo parar. Um burburinho crescente na multidão precedeu o impacto. A terra tremeu com uma força incontrolável. O chão se partiu, e uma fissura se abriu, revelando um abismo escuro onde antes havia um campo. Todos gritaram. Lucía segurou Marcos com força, o coração palpitando. E uma figura emergiu das profundezas. Era uma mulher, mas não como qualquer outra. Com um brilho sombrio em seu olhar, ela encarnava a apocalíptica verdade que pusera em movimento tudo aquilo. Lucía, Carlos, vocês não entendem. A voz dela rasgou o ar e arrepiou a espinha de todos. Eu sou a razão pela qual vocês estão aqui. As palavras dela cortaram como vidro. Todo mundo ficou em choque. Quem é você? Carlos tartamudeou, seu rosto agora pálido. A mulher sorriu, revelando um conhecimento profundo, um segredo que pairava no ar. Vocês foram escolhidos, a descendência de uma linhagem antiga que protegeu o futuro e destruiu o passado. Lucía piscou, a confusão se transformando em pavor. Você? Quem é você? O chão parecia desabar, suas fundações estavam ruindo. Marcos estava ao lado dela, paralisado, sem saber se acreditava ou não. Eu sou sua mãe. O mundo ao redor delas caiu em um silêncio absoluto. O que ela disse reverberou em suas cabeças, como um eco que não parava. Carlos parecia prestes a desmaiar. Não, não pode ser. Lucía olhou para Marcos, o queixo caindo. Mãe? Como isso é possível? A tempestade de sentimentos a envolveu. Toda a sua vida, tudo o que acreditava, estava desmoronando. Eu fui forçada a me separar de vocês para protegê-los, para esconder a verdade. A mulher continuou com um tom sombrio. E à medida que suas palavras ecoavam, Lucía percebeu a profundidade das mentiras que a cercavam. A verdade estava mais longe do que jamais imaginou. E agora, o futuro deles depende de vocês. A escolha que fizerem irá determinar tudo, Lucía. O rosto da mulher estava distorcido entre carinho e dor. Lucía queria acreditar, mas o medo a consumia. Marcos olhou com desesperação. O que você quer dizer com isso? A mulher fechou os olhos, a escolha de quem proteger e quem sacrificar. E no fim, quando a luz atingiu seu rosto pela última vez, Lucía soube que aqueles laços de sangue que um dia pensou serem uma bênção, agora poderiam ser a sua maior maldição. A verdadeira batalha estava apenas começando. E com isso, uma onda de dúvidas e medos regurgitava em seu interior, deixando uma única questão pulsar em sua mente.
Até onde você iria para salvar os que ama? O mundo ainda estava em jogo. Lucia olhou para a mulher à sua frente. O choque em seu rosto prestes a se transformar em uma tempestade de emoções. Você é minha mãe? As palavras saíram com dificuldade, cada sílaba era um golpe no seu estômago. O mundo ao seu redor parecia girar cada vez mais rápido, mas o silêncio logo se instalou, pesado e denso. A mulher a encarou com uma mistura de amor e dor. Sim, Lucia, fui forçada a me separar de vocês para proteger nossa linhagem. Você e Carlos são parte de um legado maior do que podem imaginar. As sombras se moviam na periferia, como se soubessem que cada palavra dela tinha um peso devastador. Marcos interrompeu, a incredulidade estampada no rosto. Isso não pode ser verdade. Como você pode ficar aqui agora e esperar que isso faça sentido? O grito dele ecoou, mas Lucia tinha dificuldade em processar. Como confiar em tudo isso? Carlos, do outro lado, parecia cada vez mais desesperado. Eu só queria que você soubesse a verdade. O chão parecia tremer sob os pés deles, quase como se o próprio universo estivesse se manifestando contra cada nova revelação. E se tudo isso for uma armadilha? Lucia respondeu, sua voz agora cheia de raiva e desespero. Por que você não voltou antes? Por que agora? A mulher mordeu os lábios, sua expressão de dor transformando-se em firmeza. Porque o futuro está em perigo. Há forças além da sua compreensão que querem destruir tudo o que amamos. E vocês dois são a chave para mudar esse destino. E nesse instante, Lucia sentiu uma centelha de compreensão. O que se mostrava como uma maldição poderia também ser uma bênção. Carlos, ela chamou, atenção em sua voz diminuindo. Se você realmente é meu irmão, temos que trabalhar juntos. Os olhares de Marcos e Carlos se cruzaram, e algo passou entre eles. Era uma mistura de incerteza, mas também de esperança. A conexão familiar, embora estranha e dolorosa, poderia ser o elo que eles precisavam. Basta de segredos, Marcos disse, a confiança voltando à sua voz. Se formos enfrentar isso, temos que fazer isso juntos. Um rugido distante interrompeu suas palavras. As figuras sombrias começaram a avançar. Mas agora havia uma nova energia entre eles. Lucia podia sentir a força crescendo, quando todos juntos se voltaram para aquele perigo. Estamos prontos, gritou Lucia, a determinação em seu tom ecoando como um chamado à ação. As sombras hesitaram, e o vento soprou em sua direção, como se estivesse esperando por sua próxima decisão. Lucia respirou fundo. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Ela estendeu a mão para Carlos, e ele agarrou. O calor da união quebrando a tensão. Marcos se juntou a eles, formando uma corrente de determinação e unidade. E assim, na esquina de um futuro incerto, rumo à batalha que se aproximava, Lucia finalmente entendeu que, apesar das dores do passado, o que realmente importava era o que eles escolheriam fazer a seguir. Poderiam se unir e transformar esse destino sombrio em luz. A esperança estava ao alcance. O que viria a seguir era um mistério, mas eles estavam prontos para enfrentá-lo. Agora, antes que a história dê uma virada ainda mais emocionante, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu AP.